Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Filosofia para o Enem. Meu nome é Marcelo Mangini e nesse nosso primeiro papo nós vamos falar do nascimento da filosofia. Pois é, não só a filosofia, mas uma parte considerável de tudo aquilo que a gente chama de civilização ocidental tem como berço a Grécia Antiga, uma Grécia cuja história começa no século 20 a.C. A história da Grécia Antiga é dividida em 5 grandes períodos: o pré-homérico, o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Vamos repetir, são 5 períodos. O pré-homérico, que vai do século 20 a.C. ao século 12. O período homérico começa no século 12 e se estende até o finalzinho do século 9. No começo do século 8 é o período arcaico. Logo em seguida, vocês estão vendo aí, na linha do tempo, vem o período clássico e, por fim, o período helenístico. A civilização grega ela surgiu a partir, como vocês estão vendo, do século 20, do 20, obviamente, antes de Cristo. Quando chega ali na Península Grega, vários grupos chamados indo-europeus. Os mais famosos, os mais conhecidos são os aqueus, os jônios e os eólios. Aqui no período homérico, onde vocês estão vendo, no século 12, teve uma invasão violentíssima de um outro povo indo-europeu que ainda não tinha chegado. Eram os dórios. E a chegada dos dórios dá início a uma longa fase de estagnação na história da civilização grega. A economia da península ela passa a se restringir basicamente a uma economia agrícola de subsistência. Sociedade quase completamente rural. A escrita desaparece. É também por causa dessa invasão dória, aqui no século XII, que várias comunidades gregas, principalmente entre os jônios, eles fogem para a Ásia Menor. A Ásia Menor é onde ali fica a Turquia hoje. Tá? Essa evasão que acontece no século XII fica conhecida como a primeira diáspora grega. Tá? E como resultado, houve a criação de várias colônias, tanto nas ilhas aqui do Mar Egeu, quanto também ali na Ásia Menor. A passagem do período homérico para o período arcaico, portanto, ali entre o finalzinho do século 9 a.C. e o início do século 8 a.C., aqui muita atenção, antes de Cristo, contagem decrescente. Então, século 9 veio antes do século 8. E justamente ali nessa passagem do período homérico para o período arcaico, 3 novidades vão surgir. Quais são essas 3 novidades? Atenção! Em primeiro lugar, o surgimento da cidade-estado grega. As polis gregas, elas foram resultado direto de um conjunto de conflitos que acontece entre as comunidades rurais, chamadas de comunidades gentílicas. Esses conflitos tinham como motivo principal a disputa por terras, uma vez que a terra se torna cada vez mais escassa diante de uma sociedade que cresce a passos largos. Há uma explosão demográfica ali por volta do século 9 a.C. Em segundo lugar, o surgimento da escrita, também nesse período, ou mais exatamente o ressurgimento da escrita, uma vez que a escrita já existiu entre os gregos antes da chegada dos dórios. E a terceira novidade é justamente o surgimento desse comércio cada vez mais intenso. Vamos lembrar que o período anterior, o período homérico, ele tinha uma economia que basicamente era agrícola e de subsistência. Agora não só surge um comércio intenso e cada vez mais intenso, mas é um comércio que interliga diversos pontos do mar Mediterrâneo. Essa interligação, essa conexão entre esses pontos, não é só entre gregos que ficam na Ásia Menor e gregos que estão lá na Península Ibérica. Tá? É entre gregos de diversos pontos e outras civilizações, como os egípcios, como os fenícios. Esse tipo de relação econômica, esse trânsito ligado à economia, vai permitir também um trânsito cultural enorme. E esse trânsito cultural, essa influência de outras civilizações, vai ser imprescindível para o surgimento da filosofia ali na Jônia do Tales de Mileto. Mileto é uma das diversas cidades, uma das diversas colônias dos jônios, dos gregos, ali na Ásia Menor. E é justamente essa cidade de Mileto, a cidade onde nasceu Tales, que vai ser o berço da filosofia. Tales de Mileto é o primeiro filósofo conhecido. Tales de Mileto é aquele velho conhecido de vocês da matemática. Lembra do Teorema de Tales? Está aí na tela. Veja só.
Teorema de Tales que dizia que feixes de retas paralelas, cortadas ou intersectadas por segmentos transversais, formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Tanto Tales de Mileto quanto diversos outros filósofos da cidade de Mileto e de outras cidades vão ter como principal preocupação nesse primeiro período a descoberta ou a investigação do que foi a origem do universo, qual é a essência desse universo. Os gregos chamavam essa essência que rege o mundo, essa fonte de poder, de arché. É dessa palavra que surgem palavras como arcaico, arqueologia, monarquia. A busca por essa arché marca toda a filosofia, desde o Tales até o nascimento de Sócrates, já no século V. Por isso, esse primeiro momento da filosofia, esse que se preocupa com a essência, com a arché, vai ser chamado de período pré-socrático. Na cidade de Mileto, além de Tales, dois outros filósofos se destacaram, o Anaximandro e o Anaxímenes. Bom, enquanto Tales de Mileto, ele acreditava que a origem de todas as coisas era água, né? A essência do universo era constituída de água, e é da água que nós vemos. Observem que Tales de Mileto, ele, apesar de basicamente não ter nenhuma referência a que buscar informações, ele cria uma concepção curiosa. Intuitivamente, ele percebe a importância da água na constituição do universo. Darwin, muitos séculos depois, vai demonstrar como que é justamente na água que tem a origem de toda a vida, né? E Tales de Mileto já falava, ainda que de forma muito mais simples, lá no século VII a.C., ele dizia: a água é a origem do universo, é a essência de todas as coisas. Enquanto Tales insistia na água, um outro filósofo, também de Mileto, que vem pouco depois, o Anaximandro, ele vai ter uma concepção um pouco mais sofisticada. Veja, o Anaximandro acreditava que o universo era regido pela oposição de diversos elementos. Essa oposição, esse antagonismo, ele acabava gerando um equilíbrio do mundo. Então, segundo Anaximandro, o quente estava em eterna disputa contra o frio, o úmido em eterna disputa contra o seco, a luz numa batalha eterna contra a escuridão, e por aí vai. Ora, segundo Anaximandro, se o universo fosse constituído por um elemento dentre os diversos elementos que fazem parte desse universo, ou seja, o universo é feito de coisas e todas essas coisas são feitas de uma das próprias coisas. Então, tudo feito de água, como quer Tales, Anaximandro nos dizia: isso não pode. Por que isso não pode? Porque caso a água fosse a base, a fundamental de todas as outras coisas, as características próprias da água predominariam sobre as que não são próprias da água. Exemplo para ficar fácil, hein? Um exemplozinho para ficar bem fácil. A água é úmida. Se o universo é uma batalha constante entre o úmido e o seco, se tudo fosse feito de água, o úmido já teria vencido a batalha contra o seco e, portanto, tudo seria molhado, não teria espaço para o seco. Então, o Anaximandro ele tem uma concepção diferente. Ele diz que existe um fluido presente em todas as coisas. Tá? É desse fluido, é desse princípio básico que todas as coisas são feitas. É uma espécie de fluido cósmico universal. Tá? E ele chama isso de apeiron. A palavra apeiron pode ser traduzido como o ilimitado. O terceiro filósofo milésio, o Anaxímenes, tem uma concepção mais simples, como a de Tales. Tá? E por isso ele representa, em certa medida, um pequeno retrocesso. Para Anaxímenes, o universo é constituído de ar. Tá, Mangini, entendi tudo, tá tudo legal. É fácil essa tal de filosofia. Mas como é que isso vai ser cobrado no Enem? Vamos fazer uma questão? Essa questão é lá de 2012, ela já foi cobrada. E vamos ver como é que então toda essa informação aparece numa prova que você vai enfrentar daqui a alguns meses. Olha lá. Texto 1. Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de suas descendências. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem, e ainda mais condensadas transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo, transforma-se em pedra. Texto 2.
Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcos de conteúdo se nos apresentam em face desta concepção as especulações contraditórias dos filósofos para os quais o mundo se origina, ou de algum dos 4 elementos, como ensina os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de querer ancorar o mundo numa teia de aranha. Esses 2 textos, você deve ter percebido isso muito bem, tratam de momentos bem distintos da história da filosofia. Lá no primeiro texto, já de partida já se identifica, o Anaxímenes de Mileto. Acabamos de ver um filósofo pré-socrático, ali dos primórdios, do berço, do nascimento da filosofia. O Anaxímenes, ele acredita que a essência do universo é o ar. Então o texto ele mostra muito bem como que esse ar, em processo de condensação, ele forma todo o resto das coisas. Já no segundo texto, nós avançamos para a Idade Média. Então o filósofo Basílio de Magno, que está sendo citado, é um filósofo da patrística, um movimento que nós vamos ver depois, que está ligado à ascensão da igreja cristã, a igreja de Roma, na Europa Ocidental. Ok? Filósofos de diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum, na sua fundamentação, teorias que a. Eram baseadas nas ciências da natureza, b. Refutavam as teorias de filósofos da religião, c. Tinham origem nos mitos das civilizações antigas, d. Postulavam um princípio originário para o mundo, e defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. Olha, essa é uma das questões mais fáceis de filosofia que já caíram numa prova de Enem ou em qualquer outra prova. Basicamente, a alternativa correta está no enunciado. É possível que questões tão simples quanto essas caiam no seu Enem. É preferível que não, porque uma questão como essa, ela vai ser acertada por qualquer um que não tenha estudado filosofia, como você vai começar a estudar agora com os nossos vídeos. Então, você já sabia, a resposta correta é a letra D. Postulavam um princípio originário para o mundo. Essa foi muito, muito fácil. Na nossa próxima conversa, nós vamos falar sobre Heráclito de Éfeso, Pitágoras e a escola eleática. Se você curtiu essa aula, clica aqui, tem um joinha do YouTube, dá um joinha pra gente, compartilha no Facebook, conta pros amigos, pro cunhado chato, pro vizinho, vamos fazer todo mundo estudar filosofia. Deixe seus comentários aqui no YouTube ou lá no Facebook, prometo que eu vou responder todos. Então, um beijo do Mangini e até o nosso próximo papo. Tchau!